Tom Cruise segue sendo a máquina imparável e mais um filme da franquia, dessa vez o 7º filme, que foi dividido em 2 partes, e é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker, estamos aqui com o Leonardo Teixeira, cinéfilo, e estamos aqui para falar mais uma vez sobre a 7ª arte, né, sobre o cinema. Então vamos falar sobre os detalhes do projeto, bastidores, qual é a nossa opinião, e tudo isso lembrando agora nesse formato novo que a gente decidiu fazer agora, sem spoiler. Então pode ficar tranquilo que você vai assistir esse episódio aqui, e isso não vai atrapalhar em nada a sua experiência de ir lá no cinema conferir, que por sinal vale a pena ir no cinema para assistir em tela grande, cara. E assim, o filme de hoje tem ali espionagem, como sempre, que é o tema central da trama. Dessa vez traz mais coisas diferentes, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas sem dar spoiler, evidentemente. Essa já é uma parceria já de longa data, Tom Cruise ali e o diretor, né, o Christopher. E ele já dirigiu outros filmes como A Múmia, Top Gun Maverick, que saiu ano passado. Limite do Amanhã. Limite do Amanhã. Então tu vê que já é uma parceria ali de longa data, Tom Cruise, o diretor, então foi dividido em 2 partes, como eu falei anteriormente, tá para sair ano que vem, a princípio, a segunda parte, a maior parte do filme já foi gravada, mas devido a essa questão agora também da greve dos roteiristas, greve dos atores, ainda tem coisa para ser gravada, ainda tem coisa para ser feita, então fiquem abertos aí, mas a princípio será ser lançado a segunda parte do ano que vem. E aí, Léo, o que tu me diz? Cara, eu vou ser bem sincero. Eu acordei polêmico hoje. Acordou polêmico? É. E assim, pra quem acompanhou aí, quem é fã do canal, temos vários. E eu já falei em outros episódios que eu sou fã da franquia Missão Impossível. Né? Eu falei, pô, os últimos filmes foram ótimos. E tava com a expectativa lá no alto. Eu detestei esse filme novo. Sério? Eu achei muito previsível, muito cheio de clichê. Sabe? Um negócio assim, preguiçoso. Mas assim, tecnicamente falando, a parte de efeitos visuais e tal, as cenas de ação, show de bola. Inclusive, né, Tom Cruise quase não usa dublês, né? E então, assim, se torna tudo mais espetacular ainda. E realmente tem cenas assim memoráveis. Mas como filme, eu fiquei muito decepcionado. Acho que também, assim, eu fui com a expectativa lá em cima, né? Uhum. Eu tava esperando uma coisa que me impressionasse muito e não. Achei uma história muito simples, final ali. Assim, esse negócio de dividir filme em 2, eu sou meio contra, assim, a princípio, porque tirando se fosse assim, baseado num livro, aí você quer dar toda a riqueza de detalhes, igual, sei lá, Harry Potter dividiu o último filme em 2. Uhum. Aí acho que valeu porque a gente já conhecia a história, queria ver todos os detalhes. Os Jogos Vorazes fez a mesma coisa. E até acho válido. Mas agora sim, esse filme todo basicamente foi pra nada. E, assim, essa foi a minha impressão. Não sei o que você achou. Cara, eu gostei bastante do filme. É o que tu falou, realmente ali. Tem muitas cenas de ação boas. Por exemplo, a cena da. Tem uma perseguição, isso aparece até no trailer, então não vai ser um spoiler pra você, mas tem uma perseguição que acontece ali em Roma, que praticamente foi muito. A maior parte dela foi efeito prático. Então, o que efeito prático é o quê? Efeito prático é quando você faz tudo de verdade. Não é CGI, não é computação gráfica, né? Então, realmente, por exemplo, a cena que aparece no trailer também, que é ele saltando de moto, né? Com paraquedas, aquilo ali realmente existiu. O Tom Cruise teve uma preparação de anos, tanto para poder pensar na cena, né? Quanto de treinamento. Para ter uma ideia, ele saltou 500 vezes de paraquedas para ele poder aprender a saltar com qualidade. Fez mais de 1.300 saltos de moto. Tipo, não a moto naquele estilo que aparece ali no filme, né? Mas uma rampa no chão, mas pra ele aprender, ele ter consciência corporal e ter coordenação de saltar de moto com paraquedas. Então, Inclusive, inclusive essa é a cena mais icônica do filme aí, né? uhum, E, e até ouvi na entrevistas com Tom Cruise e tal,
que ele filmou essa cena, tipo, 20 vezes, sei lá. Foram Por- 6. Porque ele fez a primeira vez e ele não gostou. Ele falou, não, acho que eu consigo puxar o paraquedas mais, quando eu estiver mais embaixo, alguma coisa Uhum. assim, né? Sim, Ou dá pra eu fazer um salto melhor. Todo mundo falou assim, não, mas tá bom. Ele falou, não, mas eu quero fazer de novo. E fez várias, né? E perdeu várias motos, mas... E o cara simplesmente não tem medo da morte, né? exatamente. Isso é uma das paradas que eu acho muito maneiro dele, porque, cara, o cara pilota desde a bicicleta, do jet ski ao caça. Então, o cara tem habilidade com vários tipos ali de equipamentos, vários tipos de veículos. O cara é poliglota, o cara fala. O cara é um ator completo, realmente ali. O cara canta, então. É o que o Léo falou, tipo, é uma das cenas melhores que tem ali no filme e ele treinou arduamente para poder executar aquilo. E como acho que ele é um dos produtores, como ele é, acho não, ele é um dos produtores executivos, então ele tem mais liberdade, né, pra poder fazer as coisas mais do jeito que ele gosta. Mesmo ele não sendo diretor, ele tem um poder de persuasão ali dentro do projeto, né? E dessa cena ele pulou 6 vezes, que nem o Léo falou, ele pô, acho que dá pra eu pegar e fazer um salto melhor, segurar mais tempo a moto e vice-versa, uma outra parada assim. E ele fez várias vezes a cena e uma cena que ficou muito, muito maneira, assim. A única parte que teve CGI dessa cena é porque eles usaram a computação para poder cobrir a rampa com vegetação. Que no caso ali não tinha, né? Mas o restante, cara, tudo existiu. Eles desenvolveram até uma forma lá diferente que ainda não existia para poder gravar de um ângulo melhor. Então, tipo, pensa na GoPro que a gente conhece aqui, todo mundo conhece esse equipamento, é aquela câmerazinha de esporte, né? Action Cam, que tu coloca no corpo, no capacete e vice-versa. Tipo, a deles não era uma GoPro, era uma GoPro com suplementos, digamos assim, né? Então, tipo, era uma câmera gigantesca pra, é, em comparação à GoPro, mas era muito menor em comparação a uma câmera de cinema normal, né? Então, tipo, a qualidade dela era excelente pela praticidade que poderia ser usada, né? Então, tipo, eles desenvolveram tecnologias diferentes, assim como no próprio Top Gun, para poder gravar as cenas ali, né, de ação. Eu até imaginei que era um drone, alguma coisa assim, né? Uhum. Pra conseguir gravar. Então, teve drone, teve tipo uma câmera de corpo nas tomadas, na moto. Então, tipo, várias coisas eles acoplaram câmeras. Até tem uma outra cena lá que também tem a ver com isso que a gente vai falar, que a gente tá falando aqui agora, que eles também usaram, tipo, como se fosse uma câmera acoplada como é que fala? Num paraquedas. Uma parada totalmente bizarra, assim, que eles fizeram para poder as coisas darem certo. Mas, assim, de forma geral, eu gostei bastante da história. Eu acho que, por exemplo, Fallout, que também é do mesmo diretor, eu acho que tem cenas mais legais, a história é mais complexa, eu acho, te cria uma atenção maior do que essa, mas não vi esse filme com maus olhos, não. Também gostei da experiência que eu tive de assistir no cinema, mas eu acho que ela fica um pouco abaixo de alguns filmes anteriores da mesma franquia, sabe? Eu gostei muito, assim, o Protocolo Fantasma achei muito bom, o Fallout muito bom, e o outro também, né, o Rogue Nation. Uhum, Achei os três, assim, muito mesmo nível, assim. uhum, E, e a gente sabe que tem aquelas forçadas de barra, né? Tipo 007, que o cara, pô, cai de um prédio e não acontece nada, é perseguição e tal. Isso eu até relevo, sabe? Porque já faz parte da franquia. Só que tem, cara, foi muito clichê, assim. Toda hora aparece alguém apontar arma pra alguém. Aí chega um cara voando do nada, entendeu? Aí aparece alguém assim virando a cara e meio que assim, ó, chegou ele pra me salvar. uhum, Que é uma parada que não acontecia nos outros, sabe? Ou tinha um porquê. uhum, E, sabe, eu achei muito, como é que se diz assim, caricato. uhum, Achei uma obra-prima tecnicamente, mas caricato. E a história achei é, simples, né? Eles estão atrás de uma chave que tá em duas metades, né? Mas. E aí um tem um, outro tem outro, e fica meio desconexo. Aí eles fazem todo um plano, aí conseguem uma parte, aí um ladrãozinho simples vai e pega, sabe? E assim o filme todo. uhum.
E acontece alguma coisa, eles estão assim a ponto de conseguir o que eles querem, e aí eles vão, aí ficam se olhando. Aí vem alguém e pega, sabe? Tipo, umas paradas que. Não sei se eu tava de mau humor no dia. Talvez Mas, talvez um pouco. O que eu não gostei nesse filme foi o desenvolvimento do próprio vilão. Ele é apresentado ali, sei lá, acho que uns 20 e poucos minutos de filme, ele é meio que apresentado, só que a gente não consegue ter tanta a empatia por ele, porque a gente fica sem saber muito sobre o que é. Tipo, a gente assiste o filme inteiro e a gente fica meio perdido. Tem mais cenas ali que são dadas pistas, né? Nos flashbacks que a gente consegue ver. Que até achei interessante essa parte. Eu sei que a tecnologia está muito avançada, como a gente viu propriamente Indiana Jones, lá de ter rejuvenescimento. Isso foi até uma das questões que o diretor chegou a cogitar, de ter um flashback onde teria o personagem do Ethan Hunt, né, que é vivido pelo Tom Cruise, rejuvenescido. E ele chegou a meio que ver as paradas e ele, pô, vamos botar. Aí depois ele viu alguns resultados, ele não ficou tão feliz com a qualidade, assim, que ele achava que poderia ser melhor, né, segundo o diretor, e ele resolveu abdicar dessa ideia, né, abrir mão dessa ideia. Então a gente vê esses flashbacks, mas a gente não entende muito bem. É o que o Léo falou, tipo, essa questão, acho que de dividir o filme em duas partes, eu acho que atrapalha o desenvolvimento. A não ser que seja o que o Léo falou, tipo, se for uma parada que tenha que ter muito detalhe, sei lá, Senhor dos Anéis, Harry Potter, que são paradas muito mais complexas de detalhes, realmente faz sentido ser particionado, né? Mas quando não é algo tão complexo assim do enredo em si, eu acho que não tem essa necessidade. E até porque o Tom Cruise já deixou claro que ele não vai parar por aqui. Vai ser tipo Velozes e Furiosos, vão ter vários. Então, ele falou que não vai parar por aqui, então, tipo, não tinha porquê. Se fosse uma parada assim, encerramento da franquia, um exemplo. Quero dividir, sei lá, igual teve. O que eu posso falar aqui? Tipo, Jogos Vorazes não, porque tem outros livros, mas, sei lá, Crepúsculo, que teve, sei lá, o último final lá, que teve parte 1, parte 2, porque era o final do livro. Então os caras pegaram e dividiram. Agora, assim, botando uma parada lá, botando, né? Crepúsculo aqui, mas esse não é o último filme da franquia. Então não tinha porquê, poderia ser só um filme só. E aí, sei lá, esse é o 7º. E teria o 8º Missão Impossível, sem problema. e, cara, e fica cansativo, sabe? Porque são, acho que 2 horas e meia de filme. Uhum. E, pelo menos comigo, chegou uma hora que eu já tava no cinema assim, tipo, pô, falta muito. Porque parece que o filme roda, roda e não sai do lugar, sabe? Uhum. Porque, sei lá, cada hora um consegue uma coisa e não anda, sabe? Tá, e agora? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Sim, tem seus pontos positivos. Acho que tem a volta da Vanessa Kirby, né? Que tava nos outros filmes também, a Elana. A volta da Ilsa também, que né, teve um romancezinho com o Ethan Hunt, né? Nos outros filmes. A equipe dele, né? Os caras ali, a parte meio cômica. Também eu gosto muito dos atores. Os que Sim, fazem são excelentes. o e o outro. Acho que essa parte é boa. Também não gostei do vilão. Uhum. Assim, no Então, início parece que é uma coisa totalmente um cara absurdo, sabe? Um cara meio fantasma. O cara some dos lugares e depois é um cara normal. isso aí eu fui, E isso eu fui pesquisar também. Aí eu até fui ver, eu falei, pô, assim, ficou meio. Não ficou fora de sentido, mas ficou meio que uma das partes fracas do filme, sabe? Eu gostei do filme, mas isso aí me deixou um pouco incomodado. Aí eu fui ver também, tipo, ia ser um outro ator. E aí teve pandemia, né? Então as gravações tinham começado, já estava tudo planejado, tudo esquematizado, o elenco já tinha sido escolhido, então tem até Amantes, né? Que aparece de Guardiões da Galáxia, que é conhecido de Guardiões da Galáxia. E outros atores já tinham sido escolhidos, só que veio a pandemia. Infelizmente as gravações tiveram uma pausa ali, porque alguns membros, apesar dos protocolos de segurança, foram contaminados, então até o Tom Cruise teve uma matériazinha que ele meio que contratou um iate lá, um barco grande pra abrigar a equipe no tempo de isolamento, e ele pagou do bolso dele, tá ligado? Então, tipo, tiveram esses empecilhos durante a gravação
que meio que às vezes esfriou, atrapalhou a questão de cronograma de gravação propriamente dita. Então o vilão era outro cara. E aí, como ele parou por causa dessas questões, né, de pandemia, quando voltaram as gravações, ele já tinha sido escolhido pro casting de uma outra série e ele já estava gravando. Então o cara não poderia voltar, não poderia começar a gravar o núcleo dele, né? Então foi escolhido outro cara, que é o cara que a gente vê no filme, que também é conhecido aí por outros papéis de vilão, que ficou meio que no lugar do cara. Então, tipo, a agente da CIA também, a diretora da CIA, que teria que vir nesse filme agora, que ela tava pra vir, acabou não vindo por causa de questões também de tempo, né, de outros projetos que estariam envolvidos. Então, meio que teve um quebra-cabeça das gravações por causa dessas paradas. Então, às vezes também isso atrapalhou um pouco, né? Mas eu não. Assim, não achei que o cara atuou mal, não, sabe? Uhum. Mas. Eu só achei o personagem mal construído. Uhum. É, Acho tipo... que meio que a gente falou com o Mads Mikkelsen lá no Indiana Jones. Uhum. Tipo, a gente sabe que o cara é um bom ator, mas ali não teve, talvez, o tempo que ele precisava. Apesar de ser um filme longo, o cara aparece pouco, né? Mas eu gostei da participação da atriz francesa, a Pom Clementif, que faz uma das vilãs, né? A Lourinha, também que trabalha lá junto com o Gabriel. Gostei muito da participação dela. Achei ela uma vilã bem estilo Coringa, assim. Ela é meio Cara malucona, de né? psicopata, assim, dá um certo medo. Uhum. E achei que ela tava bem. E ela apareceu até Mas no filme anterior. Até no outro filme, também. ela é uma das vilãs do outro filme também. Ela regressa agora também. Ela aparece novamente. E o início do filme eu fiquei intrigado. Assim, achei um negócio meio 2001, Odisseia do Espaço. A parada de uma inteligência artificial que toma, né, começa um pensamento próprio. Só que muito pior que 2001, Odisseia no Espaço, que é uma obra-prima, né? Uhum. E esse aqui virou um 2001, Odisseia no Espaço de 2023, mas que não teve o mesmo impacto. Muito longe disso. Até porque, né, é estranho, porque parece que é uma inteligência artificial, mas aí depois um cara consegue meio que passa a ser mais inteligente que a inteligência artificial, né? E aí você fica assim, será? Sim, É porque confiar em um pra cuidar de tudo. É estranho. meio que vira um dilema porque ele meio que se alia, né, a essa inteligência, né? Então fica nessa questão, né? Meio que ela... Que é até um dos dilemas que a gente vê, assim, em outros filmes. Tava até conversando com um outro amigo meu essa semana também, essa questão que tem gente que é muito pessimista, um grande parênteses aqui que eu vou abrir agora, mas muito pessimista em relação à inteligência artificial, né? E uma das questões que a gente estava falando era sobre essa capacidade que a inteligência artificial teria de de convencer outras pessoas a fazerem atos por ela, né? Que é uma das coisas que a gente vê nesse filme. E até a gente estava vendo outro dia um podcast do Cossielo não, do Castanhari, que ele é mais pessimista em relação a essa visão de inteligência artificial, que é a base, né, desse filme que a gente está falando hoje. Então, o que a gente está falando aqui é realmente essa questão de desenvolvimento do próprio vilão que atrapalha, não é do ator em si, é do próprio desenvolvimento do personagem, porque é o que o Léo falou, tipo, apesar de ter muito tempo de tela, ele não é bem desenvolvido, né? O filme é grande, mas é raso a construção dele. Eu não sei se vai aparecer mais sobre o passado, porque aparecem umas paradas ali que são soltas, a gente fica meio perdido. Pô, o que tá acontecendo? Fica meio confuso, né? Eles até utilizam ali até de artifício do ângulo da câmera, né? Que eles usam o Dutch angle, né? Que é aquele ângulo meio torto assim, né? Quando você inclina a câmera, ela fica meio na diagonal. E aquilo ali é para mostrar essa questão de confusão, né? Mental, ou seja, do personagem, ou seja, das coisas que estão acontecendo. Então, vários momentos aparece isso. E tem esses flashbacks. Então, meio que você também fica confuso meio no que está acontecendo. E aí, não sei se no segundo filme vai ser desenvolvido isso, vai explicar o porquê dessas paradas todas. E aí eu não sei, né? E se você me permitir, eu tenho 3 principais críticas a esse filme. É. A primeira ter uma. Isso daí também já é o plot, né? É o enredo, então também não é um spoiler. Mas tem uma inteligência artificial
que, né, começa a ter pensamento próprio e ela tá procurando uma chave, basicamente isso. E só que assim, essa inteligência artificial consegue hackear todos os sistemas do mundo, tipo bancos, sabe, a inteligência americana, a inteligência russa, todas as inteligências do mundo. E aí fica dependendo de um cara para achar isso. Por que não convoca um exército, sabe? E paga todo mundo para conseguir o que ela quer? Uhum. Sabe? Tem um negócio assim que, pô, se ela domina tudo, por que que ela não usa todos os recursos que ela pode ter, né? Uhum. Segundo é que aí tem uma personagem nova, né? Que é a Grace, a Hayley Atwell, que é uma ladrazinha que pega ali, rouba os outros, né? Batedora de Rouba carteira. o bolso. Batedora de carteira, ela é ótima nisso. E aí no final ela vira uma super agente. Uhum. E o terceiro é o Ethan Hunt, tipo, se preocupar com ela. Tipo, uma pessoa que ele nunca viu na vida, ela, tipo, passa a perna nele ali várias vezes no filme, e o cara continua protegendo e salvando a vida dela, tipo, pra ganhar o quê em troca? Tipo, Isso. ele tem a equipe dele e a missão dele é impossível. Uhum. E aí ele vai se preocupar com os outros ali que não tem nada a ver com ele, que estão atrapalhando ele. Por isso não fez sentido nenhum pra mim. Essa questão dela ficar realmente meio que dando as pernadas nele e ele continua protegendo também deu um certo nervosinho também. Pô, eu já tinha Pô, desistido já, pô. Eu tô falando com você, cara. Tu não tá me ouvindo? Fala de novo. Tu não tá me ouvindo? Fala de novo. Tu não tá me ouvindo, meu irmão. Segue teu rumo tipo, aí, né? pessoa que nunca viu na vida, entendeu? É. Tipo, ela sacaneou ele uma vez, aí ele pegou, não fez nada, deixou ela sair. Aí de novo, de novo, de novo. Pô, que prova mais que ele quer de que ela tá jogando por si, né? Uhum. Exatamente. Porque realmente o personagem dela é uma mulher egoísta mesmo. Ela tem as questões lá que a gente vê um pouco no filme, o porquê dela ser desse jeito, né? Uhum. Mas eu concordo com você. Se fosse pelos outros parceiros ali, que tem, pô, tem os outros que É, é, tudo bem. estão com ele ali desde o primeiro filme, pô. O hacker lá, que é o amigo dele lá, que é o núcleo que o Léo falou, o núcleo cômico da parada, né? O alívio cômico da parada. Tipo, o cara aparece nos 7 filmes. Então, se fosse por ele, que a gente já conhece o passado, já entende as motivações do personagem, já entende todo a ligação do Ethan com ele, aí, meu irmão, eu entendo que o Ethan Hunt faria qualquer coisa pra salvar a vida do amigo dele, pô. Agora ela é meio. E se fosse a Ilsa também, que Uhum. aparece nos outros filmes, e eles têm um momento, ela ajuda ela salva ele, e eles ficam juntos ali, se começam a gostar, também o VAR manda seguir o jogo. Agora, pessoa que ele nunca viu na vida, ele chega lá, não, vem pro nosso time que eu dou minha vida por você, tipo, take it easy, né? Segura aí e, pô, calma, quem é essa pessoa, né? É porque Já tem equipe. ele até fala que é um dos lemas lá, né, da Força Missão Impossível, que é a gente vai salvar as pessoas se são nossas amigas, se elas não são nossas amigas ou realmente desconhecidas, né? Ele meio que usa esse pretexto, né, pra poder dar essa motivação realmente porque ele tá tão preocupado com a Grace, né? Que ele acha que é uma força. Eles até explicam, né? É até um pouco didático no começo ali, nos primeiros 10 minutos do filme, né? 20 minutos do filme, eles falam assim, o que acontece quando existe uma situação dessa, né? Onde nenhuma das forças de inteligência do mundo, nem o MI6, nem a CIA, nem nada pode conseguir combater. A gente chama o Ethan Hunt. E como assim, cara? Não, mas quem é esse cara? Como é que eu não. O diretor lá de inteligência nacional, ele fala, pô, como é que eu não sabia disso? Ah, porque é extremamente secreto. Ele, como assim? Eu não tenho. Eu sou tipo ali, não, ele só obedece ao presidente. Ele não obedece a mais ninguém. E aí, quando dá problema, a gente chama o cara. E aí ele depois explica, né, que é uma força de controle de contra-terrorismo, né, no mundo inteiro e não sei o que protege os ideais pelo bem da nação, das pessoas, amigas e desconhecidas, mas mesmo assim não me convence essa questão realmente da Grace. As outras atrizes, né, tipo a Ilsa, os outros atores, aí ele já me convence mais nessa relação de realmente equipe, né. A gente já tá acostumado, já conhece. Até. Ou então, assim, se eles pegassem o roteiro, tivessem desenvolvido mais os dois personagens, tanto o vilão quanto ela, a gente compraria mais o barulho da parada, né?
Se fosse assim, ela, pô, já tinha uma história com o cara e aí virou um agente dupla e tal, até. Mas assim, ela aparece do nada e vira um negócio meio que central, sabe? Uhum, Sendo que ela não tem nenhuma habilidade além de roubar, bater carteira dos outros, né? uhum. Então ela tá meio fora desse mundo. E. Mas assim, essa cena que ele aparece pro diretor, né? O Ethan Hunt ali, que ele tira a máscara, né? E tal, que é a máscara famosa do Missão Impossível. Essa parte eu gostei. Muito bom, né? Que Muito ele bom. aparece com a musiquinha e tal, aí tu, pô. É. Mas poucas cenas que me fizeram ali vibrar no cinema, assim, que me fizeram gostar. O E, resto foi. Era muito previsível, sabe? Você já meio que sabia o que ia acontecer. uhum. Você já podia assim, ah, agora vai fazer isso. Tá. Nada me surpreendeu muito. Até esse diretor, agora eu tava lembrando, ele apareceu até no primeiro filme. Ele é o mesmo diretor lá que aparece, que, o, que ele é bem desconfiado, né? Que o Ethan Hunt é um agente duplo. Ele agora aparece anos depois, nesse sétimo filme, né? Meio que tava uma parada que ele deveria ter aparecido antes, né? Tava meio que pra entrar no acordo que ele apareceria nos filmes anteriores, mas acabou não aparecendo. E ele retornou agora nesse sétimo filme. Realmente essa cena aí do comecinho do filme é muito boa, aí, que tem essa clássica cena aí que ele tira a máscara e é o Ethan Hunt, né, por baixo, né? Então, a cena é bem maneira. É a cena clássica ali, né? Não chega a ser um easter egg, mas é uma referência, né? Aos outros filmes da franquia. E, sim. E mais outra coisa, eles têm que consertar essa maquininha que faz as máscaras, né? Porque já é o segundo filme que dá problema. Que eles não conseguem fazer a máscara e aí, pô, tá na hora de investir mais um pouquinho ali, né? Troca essa máquina de uma vez. Parece que os caras não tão consertando direito, pô. Tá colando com Pô, Super todo Bonder, né? filme acontece isso agora, tipo, eu acho que um é até legal acontecer, né? Pra ver, pô, o negócio falha, mas duas vezes já, pô, vamos dar um jeito. Outra coisa que eu achei, cara, totalmente descartável, dispensável nesse filme. O quê? Tem dois agentes que eu acho que são da CIA, né? São do governo americano. Uhum, Eles estão atrás ali também do Ethan e de todo mundo. Aí toda hora os caras chegam perto de conseguir e não fazem nada. uhum, Tipo, eles chegam, aí o cara resolve não atirar e todo mundo foge. Aí eles chegam atrás de novo, estão pertinho e o cara foge. Isso acontece umas 5 vezes no filme. Tipo, pra que que eles existem ali? até não tinha pensado nessa questão toda, não. Realmente, assim, se eles não tivessem na história, não mudaria, Já- né, o enredo, não. Porque. Nada. Aí eles estão em perseguição. Aí eles acabam ajudando. Eles não. Fica aquele negócio americano de que os americanos são bonzinhos, né? Uhum, Então eles não faziam nada, eles não iam contra as leis, né? Eles não atiravam em ninguém, eles não matavam ninguém, não batiam no carro de ninguém. Por que que eles estão ali, né? uhum. Porque os Eles não outros. fizeram nada, né? Eles não fizeram nada o filme todo. Não. É como se fosse realmente uma participação ali. Eles quase nem tem fala, né? Foi No pra filme. mostrar que durante aí passa o filme todo, no final eles chegam assim, pô, não, o Ethan Hunt tá certo. A gente deve ajudar ele. Uhum. Mas Que realmente não muda. Porque, por exemplo, a ajudante do vilão, tu entende o porquê dela tá ali. É, totalmente diferente. a equipe tu entende, a volta da Ilsa tu entende, tudo ali tá funcionando redondinho. Isso aí a gente não. Isso aí não bota defeito nenhum. Isso aí realmente tá tudo ali do jeito que tinha que ser e conforme manda a regra. Só que esses dois aí, essa duplinha aí da CIA, se tirasse da parada ali, não, a história continuaria do mesmo jeito. Porque as E, perseguições tipo, ocorreriam do mesmo jeito, os embates ocorreriam do mesmo jeito, as cenas ocorreriam desde das primeiras cenas até as cenas finais lá, ocorreriam do mesmo jeito, então. os caras não são engraçados, os caras não fazem diferença nenhuma no filme. Era melhor ter botado os dois policiais do Superbad lá, que pelo menos a gente ia rir. É porque eles acabam nem compondo um outro tipo de núcleo, né? Não. Que eles estão sempre nos lugares que eles deveriam estar, mas não fazem nada.
Realmente, agora tu falou isso, eu não tinha parado pra analisar, né, essa questão. Porque, por exemplo, é o que tu falou do Superbad, tu entende que tem o núcleo... Todo filme é cômico, lógico, todo filme é engraçado. É, Mas tu entende que eles têm a historinha deles própria ali, né? Tipo, eles funcionam sozinhos, né? Realmente, né? eles poderiam ter um objetivo ali, não, o cara quer ser promovido, alguma coisa, precisa disso para tal coisa. Uhum. E aí eles só ficam assim, eles ficam se perguntando, ah, mas e se o Ethan Hunt estiver certo? Ah, mas ele já quebrou regras não sei quantas vezes, mas e se ele teve certo todas as vezes? Sabe, tipo, diálogo totalmente necessário ali, tipo, tira esses caras daí, não vai alterar nada do filme. É, porque no começo eles só falam, não, a Ethan Hunt é um agente procurado, tenham cuidado, que ele é um mestre na persuasão, um mestre no disfarce, e não sei o que. Até o cara pergunta, pô, é uma questão pessoal pra você? Aí ele não responde, ah, então já notei que é uma questão pessoal pra você. Mas nem isso a gente não entende ao certo, não é dito no filme, não é mostrado no filme o porquê, né? Então, ficam várias pontas soltas, assim, pra serem resolvidas nesse segundo filme, né? Que aí eu não sei se vai mostrar, não vai ficar por isso mesmo, né? Até essa questão dessa dupla aí, que realmente a gente tá falando disso agora. E aquela coisa, né? As cenas de ação são boas, como já era esperado, né? Cena de perseguição, cena dele saltando lá de paraquedas de cima de uma moto, né? Eles lá em cima de um trem. Acho que, assim, se você é uma pessoa que gosta muito de ver essas cenas de ação, né? E, pô, muito bem filmado, né? Isso a gente não tem como negar. Dá um certo medo ali, dá um certo apavoro, você fica vendo, né? Desviando os negócios e tal, dá um certo nervoso. Ainda mais se você vê em 3D, de repente deve ser melhor ainda, né? Tem 3D? Mas, boa pergunta, não Não, sei. tem não. Tem IMAX. É, IMAX. E, assim, isso deve realmente ser uma experiência boa. Uhum. Mas, como filme, como fã da franquia, eu fiquei muito decepcionado. E eu tô É, indo contra o IMDb, que o IMDb deu uma nota maior para esse filme do que para os últimos. ele é o mais bem classificado, tanto no Rotten Tomatoes quanto no IMDb. Eu gostei, cara. Discordo. Talvez seja o hypezinho aí porque lançou agora, de repente depois vai estabilizar. Uhum. Ou não, mas fica aqui a minha crítica. Mas eu gostei do filme, mas eu prefiro o que tu falou. Tipo, eu prefiro Protocolo Fantasma, Fallout lá, que também tão melhores e a classificação lá também é menor, né? Apesar disso, é menor. Próximos, né, na verdade, não é tanta diferença também. Tá meio ponto ali, talvez. Uhum. Mas talvez seja esse problema também de eu estar indo com uma expectativa muito alta, né, por causa dos outros filmes. Sim, pô. A gente falou Indiana Jones, eu fui com a expectativa lá embaixo, foi melhor do que eu esperava. Uhum. Esse povo estava lá em cima e foi muito abaixo. É porque, tipo assim, Então, eu não vi tanto ponto negativo quanto tu viu, não, entendeu? Aí eu acho que foi realmente essa questão de ajuste de expectativa mesmo. Acho que como você foi com a parada, cara, no hype realmente que o trailer te colocou, da galera assistindo, né? Eu acho que a tua expectativa tava tão grande que aí você se decepcionou porque você tava pensando nos filmes anteriores, né? sim. Não, eu vi assim, a maioria das reações foram positivas, realmente, né? Mas também a gente não tá aqui pra ser igual a todo mundo. Exatamente, pô. E é sempre bom a gente trocar essa ideia realmente porque assim como nós, né, quem estiver aqui nos comentários falando com a gente, vai também poder falar sobre a opinião, porque às vezes a pessoa já assistiu, ainda vai assistir, pode voltar aqui para comentar, então é muito tranquilo a gente tá aqui para abrir esse papo mesmo com vocês, né, entre nós dois, e vocês que estão aqui nos comentários nos vendo ou nos ouvindo também, né, então é sempre sadia essa troca de ideia. Inclusive, a gente ainda não pediu os likes, né? E é, Mas ficamos bastante felizes, né? Que um dos nossos vídeos bateu mais de 1.000 visualizações aí, né? Esses dias. sim, 007. Pois é daí pra cima, né? Isso aí. Ficamos muito felizes com o resultado, porque a gente se dedica bastante para poder fazer as análises aqui com vocês. Então, a gente vê que as coisas estão realmente caminhando, estão dando certo e
vocês estão engajando com os nossos conteúdos, né? Então já aproveito essa pausa aqui para pedir o seu like novamente, né? Pedir a subscrição, se você não tiver inscrito, ativar as notificações lá vai em todos. E deixar seu comentário, né? Como você sempre fala também, né? Pois é, todo domingo estamos aqui. E aí você fala, né? Vocês podem discordar, manda aí, pô, tu não sabe nada, o filme é o melhor de todos. E vamos ver, né? Mas o que você achou de melhor no filme? Pra gente falar também um pouquinho da parte boa. Cara, de melhor, acho que, tipo, a construção do núcleo ali, realmente, do Ita com os parceiros e Caiusa funcionou muito bem. Então, tipo, a primeira grande parte ali do filme, pra mim, funcionou super bem. Depois que acontecem umas paradas ali que um pouco ele meio que desanda, né, nessa questão, mas pra mim super funcionou. A primeira cena ali, os primeiros 15 minutos, que é meio que... Não chega a ser 15, mas uns 10 minutos ali, que é a primeira cena que a gente vai entender o porquê dessa inteligência funciona muito bem, tipo, te dá uma aflição realmente, caraca, o que vai acontecer? Tu fica meio perdido até tu se ligar depois da continuação da cena, que é aquilo e o porquê daquilo. Eu gostei bastante. A fotografia, muito bonita, então aí, os cenários, como sempre, desses filmes de espionagem, né? Tanto da franquia 007 quanto da franquia Missão Impossível, são exuberantes, então, belas paisagens, belas coreografias de ação, cada vez mais surpreendentes, né? Então, nos outros ele escalou Burj Khalifa, no outro ele se pendurou num avião em pleno voo e conseguiu. Dessa vez ele não deixou por menos. Então, a cena lá que a gente vê um pedaço no trailer e vamos ver mais completas lá no filme, né? Tipo, surpreendente, pô. Então, é o que o Léo falou, essa questão da técnica a gente, assim, brilha os nossos olhos, né? A gente assistir o filme nesse sentido, então tá super bem feito. Acho que isso não deixou nada a desejar ali perante os outros. E eu fico até me perguntando qual será a cena espetacular que esse cara vai inventar no 8º filme, porque, meu irmão, e ele inventa, ele dá o jeito dele, dá os pulos dele lá. Eu teve uma entrevista do Tom Cruise lá naqueles programas de auditório, né? Norte-americanos, os caras falando que, tipo, você que é o dublê dos teus dublês, né? Porque, tipo, as cenas quem faz é ele mesmo ali, mete a cara mesmo, ele dá o jeito dele, treina arduamente, porque ele fala que aquilo ali ele tem que treinar porque ele quer mostrar a experiência do cinema, ele quer mostrar o porquê que ele faz, como ele faz, então, tipo, ele não quer saber se ele pulou o prédio, quebrou o tornozelo, ele continua gravando, meu irmão. Então o cara dá o sangue dele ali pra ter o máximo de qualidade possível de todas as cenas, né? Isso não, concordo com. Inclusive, você até mudou a minha nota. Mas concordo que essa parte aí do time dele com a Ilsa funciona bem. A primeira cena eu também gostei bastante. E as cenas de ação, os efeitos especiais e ele atuando como ele, como dublê, também realmente não tem muito o que falar. Eu acho que vai ter alguma coisa de água De água? no. Que você falou, qual vai ser a coisa espetacular, vai ser alguma coisa assim, entendeu? O cara vai ficar lá 10 minutos embaixo d'água, vai lutar com um tubarão, vai montar no tubarão, alguma coisa assim. Porque ele já ficou 6 minutos sem respirar, né? É, sei lá, ele vai subir num submarino, num foguete, alguma coisa assim. É porque realmente, assim, o cara é criativo e ele dá o jeito dele, cara, realmente. E não ficar uma parada meio que caricata, assim. Eu sei que é o que a gente tá levando aqui, tá dando essa liberdade criativa, porque realmente tem coisa ali que não tem como, né? Acontecerem. Mas é um pouco mais plausível de você assistir do que você ver umas cenas que às vezes existem em Velozes e Furiosos. Que aí já é loucura da física. Além Mas do normal. Missão Impossível é um filme sério, né? Missão Impossível é um filme sério. Tem coisas que. Sério. Uhum. Não é não virou sei lá, um todo mundo em pânico da ação que é o Velozes e Furiosos, né? Que é uma sátira. Não é mais um filme. Exatamente. Tu nunca vai ver ali uma corrida entre um submarino e um carro tunado. Não.
realmente. Cara, eu tava vendo, eu nem cheguei a terminar agora, só um parênteses aqui que tu falou disso. Que a gente tava comentando que o próximo filme seria o filme O Filho do Dom dirigindo, pilotando. Aparece isso no Velozes e Furiosos 10 agora. Eu nem acabei de ver o filme ainda, vou até terminar de ver depois. Que eu Eu, acabei. infelizmente. Aí eu lembrei de tu, quando eu vi a cena do filho do Dom dirigindo, eu falei, o que o Léo falou que o próximo passo seria o filho dele dirigindo. Já tá aí, é um molequinho, sei lá, 10 anos dando cavalinho de pau ali, 8 anos dando cavalinho de pau. Se lembra no De Volta pro Futuro, que quando eles vão pro futuro, que ele tá vendo lá o anúncio do Rock 23, acho que vai ser por aí com Velozes e Furiosos, né? Com certeza, o Vin Diesel vai ser outro que não vai querer largar a franquia de jeito nenhum ali. Enquanto ele estiver vivo, Aí ele vai se estar for fazendo. largar, tem os outros ali, né, também, e aí pode fazer com qualquer um, bota o filho do Dom, aí dá pra fazer mais 10 filmes. Justamente, justamente. Mas o nosso filme agora desse episódio de hoje, né? Ele é bem plausível, assim, a partir apesar das viagens ali, das tecnologias, mas tu acredita porque existe a tecnologia pra ele fazer aquilo. Então tem a luva que gruda no vidro, então faz mais sentido ali, né? Por causa daquelas engenhocas, digamos assim, né? Da espionagem, né? Então, é um filme que me Acho que é, agradou, cara. gosto, mas é o, sim, é o que eu falei, tecnicamente eu achei muito bom, mas achei a história ruim. Uhum. Eu acho que eles não souberam Esperava. aproveitar tanto o tempo, né? Apesar de ser um filme longo, assim, não ficou tão bem desenvolvido as paradas. Acho que se fosse um filme, seria, pô, nota 10, né? Porque eles iam adiantar algumas coisas ali que eles ficaram meio que enchendo linguiça nesse, né? E ia ter um desfecho mais satisfatório do que o final desse filme, né? Sim. Eu acho que a questão que tu falou agora é a chave da questão, pô. Se fosse um filme só, porque eles iam ter que compilar todos os dois, os dois, não chega a ser dois enredos, mas tipo, eles teriam que comprimir o enredo numa parada só e daria mais certo, porque tinha coisa ali que poderia ser tirada, tipo, que às vezes vai ser respondido só no segundo filme, e é meio que deixa um pouco a desejar porque tu fica sem entender, já seria colocado nesse, então é o que tu falou, tipo, uma parada que às vezes não funcionou tanto num tempo de tela ali, seria retirado, porque um filme a gente tem que fazer isso, quando a gente tá fazendo, a gente tem que abrir mão de certas coisas pra poder a gente meio que ter um tempo ali meio que acertado, né? Então tem cena que a gente tem que cortar pra poder dar lugar a uma cena melhor do que aquela que tá ali. Então, muita cena que às vezes não tá funcionando tão bem, o cara ou bota essa cena aqui de 10 minutos, que é mais ou menos, ou bota essa cena de 10 minutos que é muito boa. Vou deixar muito boa. Então, muita coisa ali que às vezes meio que tem uma brechazinha, eles iam colocar uma outra em vez de deixar, tipo, a duplinha aí que tem várias cenas dela. Às vezes, se fosse um filme só, não teria. Vamos supor que eles tenham 10 cenas, é um exemplo ali. Então, às vezes, não teriam 10 cenas, teriam 5 cenas. E essas outras 5 seriam cenas mais interessantes de serem mostradas, né? Então, eu acho que entra, o que tu falou, entra muito nessa questão toda do tempo. Pois é. E aí, pra mim, o resultado final não foi bom. Foi bem médio, assim. Eu acho que ainda vale a pena você assistir, mas. Ou não. Se tu quiser, fica em casa, espera sair no Telecine e assiste. Acho melhor. Mas, Mas, mas enfim. hum. É... Se tem mais alguma coisa pra falar, ou vamos para as notas? Acho que é isso mesmo. Ah, uma parada aqui, uma questão. É o filme mais caro da franquia Missão Impossível, tá? Só Foram. poderia adivinhar. Foi o filme mais caro de todos os sete aí até agora. É o mais caro. 200 e poucos milhões aí. Mas é 280, 289, eu acho, né? 91. 98? 91. 91? O mais caro aí dos sete. Acho que. Não sei se foi também pela essa questão de demorar a gravar por causa das paradas que correram no mesmo tempo de gravação. Ou se por causa das cenas mesmo foram mais complexas e. Cara, né, cara? Você vê ali, tipo, perseguição em lugares famosos e explosões, não sei o quê.
Já dava pra meio que chutar que seria um filme bem caro. Uhum, É. E a bilheteria ainda tá chegando lá, ainda tá abaixo. uhum. Mas assim, lançou há pouco tempo, né? Então vai ficar aí mais pelo menos um mês em cartaz, com certeza. Então deve passar ali tranquilamente. E quando eu fui, tava lotado o cinema, pô. Com certeza isso aí vai. Pelo menos se pagar, eu acho que se paga, com certeza. Porque, tipo, tanto pela franquia já ser famosa, quanto pelo próprio Tom Cruise, né? Que sempre faz bons filmes ali, assim, tem um nome, né? O peso Tom Cruise. Veio de Top Gun, então tá ativo na mídia, né? Um Apesar, cara que tá sumido, né? Nem nada, né? apesar de que tem muito filme aí bom sendo lançado ao mesmo tempo, né? A gente está gravando aqui no final de julho, então tem aí Oppenheimer, né? Barbie, então filmes que também vão atrair bastante público. Isso talvez atrapalhe Missão Impossível, né? É, tem isso também. Pronto para Sonata, acho que hoje vai ser bem diferente. Vai ser bem diferente. É, Uhum. fala a minha primeiro ou tu fala a tua primeiro? Você que sabe. Vou falar a minha, então. A minha. hum, Vou dar 4,7. Então, como eu disse, as cenas que você falou realmente eu concordei que eram boas. Eu ia dar 3, mas depois dessa eu vou dar 3,5. 3,5? Deu uma reavaliada. Sim, mas ainda fica aqui o meu protesto. Acho que é um dos filmes que eu acho que talvez seja a minha pior nota aí, desde que a gente começou. Acho que sim, acho que sim. Acho que a tua nota foi mais a decepção pessoal aí envolvida. Pode Porque, ser. realmente, cara, agora a gente tava conversando aqui, tipo, não é novidade pro cara dirigir um filme da franquia, né? Não sei porque foi tão diferente assim dos outros. É um ano que a gente não se fala, né? A gente não sabe o que, que o outro vai falar, o que, que o outro achou, a gente só vem aqui na hora e vê, né? Uhum. Nós dois a Então, gente estuda pra poder fazer isso aqui, a gente lê, a gente pesquisa e tal, mas aqui a gente vai improvisando, realmente é um bate-papo. Eu não sei a nota do Léo, o que o Léo falou, tipo, eu não sei a nota do Léo, o Léo não sabe a minha. A gente descobre aqui na hora, né? a gente não sabe se um gostou do filme e o outro não, a gente vai ver na hora, né? Se a gente ficar falando muito sobre antes, fica uma parada muito engessada, então perde a emoção de estar trocando a ideia aqui, né? Legal, né? Né? Fica meio ensaiado o negócio. Exatamente. Aí não tem graça. É igual se eu chegar pra tomar uma cerveja contigo e você já saber o que eu vou falar antes de a gente ir pra um bar tomar uma cerveja. Fica meio, perde a emoção da primeira vez que a gente conta, né? Pô, olha, aconteceu isso, isso, isso. Então, esse bate-papo mais informal que a gente tenta trazer aqui pra vocês, falando sobre um pouquinho de cada coisa, faz ficar mais orgânico, né? A parada. E é isso. Mais alguma coisa, Léo? Fechamos. Não, estou aliviado agora, já desabafei o que eu queria. Então já é. Quero pedir Porém, novamente aí. não Oi? desisti, não desisti do Missão Impossível ainda, assistiria a parte 2. Tentarei ser justo, se for muito bom, eu vou também aqui vir admitir que realmente voltou à velha forma. Mas por enquanto, esse aqui é o meu comentário para hoje. Beleza, beleza, Léo. Mas é isso, quero pedir novamente o seu like aí, se você não esqueceu de dar o like lá antes de começar a assistir o vídeo. Se inscrever se não tiver inscrito ainda, né? Ativar todas as notificações, vai lá em todos. É isso, agora eu vou fazer uma chamada aqui antes de terminar o vídeo, que é pra você assistir esses vídeos que estão aqui do lado, ó. O primeiro é 007, também fala sobre essa espionagem, né? E também tem uma segunda opção aqui, ó, que eu vou deixar aqui no de baixo, John Wick, também é um filme de ação com bastante coreografia, que é outro cara aí, que também tem dublê, mas o cara faz 98% das cenas de ação. Então, é tipo Tom Cruise aí. Dois melhores do que esse último Missão Impossível. Por sinal.